Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa Casa de Jesus. E vamos iniciar hoje os trabalhos da noite, pedindo a permissão para os mentores espirituais, e vamos iniciar com a leitura do livro Pão Nosso, número 158, Governo Interno. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu não venha de algum modo a ficar reprovado. Paulo, primeira Epístola a Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação em material terrestre da personalidade espiritual, é razoável esteja cada um atento às suas disposições. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministérios, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem, no fundo de cada mente, extensas potencialidades de progresso e sublimação reclamando trabalho. O governador supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores que não hostilizam nem executam. Em se verificando semelhante anomalia, passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. É necessário instalar o governo de nós mesmos em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com os nossos irmãos. Que assim seja. Boa noite novamente. Convidamos aos amigos a fazermos a nossa oração inicial, dizendo: Senhor Jesus, aqui nos encontramos em mais este momento, rogando que Tua presença seja conosco, através dos Espíritos amigos, para que contigo possamos mergulhar em Teus ensinamentos, aqueles trazidos
com mais claridade pela doutrina espírita, a fim de que assim possamos nos tornar criaturas melhores em nosso dia a dia, no contato com todos aqueles que fazem parte de nossa convivência, e em especial com aqueles que nos rodeiam na jornada. Seja, Senhor, com nossos familiares, em nossos lares e com todos aqueles amigos, parentes, necessitados que agora vêm até a nossa lembrança. Abençoa-nos, portanto, e fazei-nos com que, ao sairmos deste sagrado ambiente, possamos sermos testemunhos e trabalhadores de tua oficina, exemplificando e praticando teus ensinamentos. Abençoa, por fim, a expositora da noite, para que suas reflexões tragam-nos esclarecimentos e consolos para a nossa caminhada. Com esse pensamento de gratidão e reconhecimento, iniciamos a exposição dizendo que assim seja. Boa noite a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja conosco na noite de hoje. E o tema proposto para a noite de hoje é a paciência. E eu, ansiosa que sou, liguei para o diretor e perguntei: você tem certeza que é para mim esse tema? Quem me conhece sabe que eu sou um pouquinho acelerada. Ele disse: não, tá certo, então vamos lá, vamos aprender junto, né? Então, a paciência é uma virtude cristã fundamental. Ela tem origem no latim patientia, que significa capacidade de suportar. E está relacionada à ideia de tolerância, de perseverança, com a capacidade de esperar, a tranquilidade. E esse prefixo patientia também significa sofrer e aguentar. Olha que tanta coisa numa palavra só, que a gente acha só que a gente tem que saber esperar. O resto disso tudo que às vezes a gente desconhece ou desconsidera. Então, significa sofrer e aguentar. A palavra paciência também pode significar a resistência, a humildade, a indulgência, a submissão e a leniência. O capítulo evangélico que fala a despeito da paciência começa com duas bem-aventuranças. Uma diz o seguinte, é o capítulo 5 de Mateus, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansuetude é o termo que vem do latim mansuetudo, que significa docilidade ou brandura. É um traço do caráter que envolve a pessoa a capacidade de ser gentil, dócil, suave, pacífico, com relação aos outros. A mansuetude é uma qualidade altamente valorizada em todas as culturas, é considerada também uma virtude. Então, aqueles que são dóceis e brandos aos ensinamentos do Senhor herdarão a terra, como diz Mateus. Segundo Emmanuel, quando Jesus proclamou a felicidade aos mansos, ele não se propôs exaltar a ociosidade, dizer: senta e espera que está tudo bom, está tudo tranquilo. Não, ele desejava destacar, segundo Emmanuel, as almas equilibradas, os homens compreensivos e as criaturas de boa vontade que, alcançando o valor do tempo, sabem plantar o bem e esperar-lhe a colheita, sem o desespero ou a violência. Então, podemos dizer que não há paciência sem essa brandura, sem a humildade, sem a gentileza para com todos e sem saber dar valor ao tempo. O tempo, ele está diretamente ligado à paciência. É ele que vai determinar se a pessoa tem ou não muita paciência, né? Se ela sabe esperar, se ela não sabe. E consideremos a segunda bem-aventurança, que diz o seguinte: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 9. Pacificador é aquele que restabelece a paz,
que busca apaziguar, né, organizar as coisas para que não haja bagunça, vamos dizer assim. Então, ela é a capacidade, a paciência de esperar com tranquilidade, sem pressa, sem ansiedade, mesmo quando as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria. A paciência, principalmente, baseia-se na tolerância com os erros alheios, diante das situações e fatos que às vezes a gente não prevê, se é que a gente pode dizer isso. É considerada a virtude porque é um comportamento positivo e que permite lidar com essas situações difíceis, as frustrações, os desafios de maneira equilibrada e controlada. Reagir de forma e evitando agir de forma impulsiva, né, agressiva. A paciência baseia-se no autocontrole emocional. Podemos dizer que ela nos capacita a enfrentar as provas da vida com esperança e confiança. Emmanuel, ele nos alerta a seguinte forma, que a paciência não é deixar tudo como está para ver como fica. Olha a frase que ele coloca. Paciência não é deixar tudo como está para ver como é que vai ficar. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da paz existente. O texto A Paciência do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai abrir com a seguinte frase, para que nós possamos compreender, Emmanuel. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bendizei a Deus Onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. As aflições, elas são ferramentas que Deus tem para nos lapidar a alma, tal como o joalheiro que sabe lapidar a pedra, que ela é tão feinha, né, quando eles tiram lá da natureza, e o joalheiro, ele trabalha nela e ela se torna aquela coisa tão bonita, aí se torna assim uma pedra preciosa, né? A gente sabe que é precioso, mas depois de lapidar é muito melhor, é muito mais bonito. Então, a dor, ela faz isso conosco. Só que nem todo mundo tem a paciência de lidar com a dor, né? Ela nos transforma em melhores filhos de Deus, ela nos conduz pelo caminho do bem, do amor. Muitas vezes a gente não percebe esse trabalho que a paciência faz em nós. E a gente tem que considerar que o caminho da evolução é longo, então a gente tem que ter a paciência. Porque como a gente está mais no começo da jornada do que no final, nós temos que buscar primeiramente a paciência, eu acredito, de todas as virtudes. Porque sem ela a gente vai dar uma desanimada no caminho. Então a gente tem que abraçar-se, né, a paciência, para que a gente possa conseguir alcançar as demais virtudes, né? Não dá para alcançar a evolução do dia para a noite. Assim como não dá para ser paciente do dia para a noite. Não é ligar o botãozinho, a partir de hoje eu vou ser paciente. Não. É fruto de disciplina, de força de vontade, de trabalho diário. Emmanuel, ele diz o seguinte no livro Ceifa de Luz: buscando a consideração de pacificadores, guardemos a certeza de que a paz verdadeira não surge espontânea, de vez que é fruto do esforço de cada um. A paz é uma busca interior que se dá no cotidiano de cada um, no dia a dia, daquele que faz o bem pelo bem. A paciência, ela é irmã da resignação. É a melhor forma que nós temos de lidar com as dores da alma. Entramos aqui, né, num estágio de melhoramento interior, nessa tão sonhada evolução espiritual. E Tiago, no capítulo 1, versículo 3, ele vai nos dizer o seguinte: sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tiago propõe que provaremos a nossa fé através da paciência. Nós podemos tomar, por exemplo, os apóstolos, os discípulos, os profetas, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo sendo caluniados, perseguidos, torturados, mesmo assim eles não deixaram de trabalhar no Cristo.
Mesmo assim, eles tiveram paciência, eles tiveram resignação, eles tiveram fé, para que eles não se perdessem pelo caminho. Emmanuel complementa dizendo o seguinte: por muitas que sejam as dores que te aflijam a alma, te asserena e pacifica os quadros da tua luta, e perceberás por fim que a paz é a dom de Deus começando em ti. Então não adianta a gente dizer: eu queria tanto que o mundo se pacificasse, que acabassem as guerras, né? que ninguém passasse fome. Se você é a guerra, você já chega em casa xingando o cachorro, xingando o marido que deixou a toalha lá em cima molhada lá em cima do sofá. Aí já chega o filho falando da tarefa, você já diz assim: não, depois. Você já não tem paciência. O marido chega, já tem coisa na frente do portão para entrar com o carro, ele já sai xingando também. Não vamos botar só na conta da esposa. Então, a paciência e a paz do mundo começa na gente. Não adianta a gente querer esperar isso do outro e do mundo se a gente não faz a nossa parte. Tenhamos no Cristo o nosso modelo e lembramos a nossa principal missão, que é evoluir, chegar à perfeição, conforme Kardec diz no Livro dos Espíritos. E a gente tem que suportar com fé e resignação todas essas dificuldades do caminho, aprendendo sim a esperar a passagem das horas, conforme nós falamos lá no início, que o importante é o tempo, que ele se relaciona diretamente com a paciência, porque cada dia vai nos trazer uma grande lição. Então a gente tem que ter a paciência de esperar por aquele dia, porque às vezes a lição daquele dia, ela é tão importante para o dia seguinte, e a nossa falta de paciência, a nossa falta de trato, de jeito, não deixa a gente ver aquele ensinamento daquele dia. Então, agora nós vamos pensar quase que no contraponto da paciência. Como eu falei, o diretor do departamento deu a paciência para a criatura mais ansiosa da casa falar. Então, nós vamos falar da paciência nesse mundo ansioso. Então, vamos lá. Eu não sou profissional da área, pelo contrário, eu sou ansiosa. Então, por isso eu posso tecer alguns comentários a respeito. A ansiedade, ela não é necessariamente, como eu vou falar agora, a falta de paciência. Muitos não acreditam nisso, mas ela é às vezes a falta de esperança. E o que é a esperança, né? É o sentimento de quem vê como possível a realização de algo que deseja. Confiança em coisas boas, fé. Sinônimos de esperança: confiança, espera, perspectiva, fé, aguardar. Então, se a gente for observar a palavra esperança, que a gente pensa sempre só no sentimento de esperar algo, mas a gente tem que ter em mente que por detrás dela está a confiança, a fé, a paciência. A ansiedade hoje, ela é considerada o mal do século e está cada vez mais presente na vida das pessoas, principalmente nas grandes cidades. Tubarão não é uma grande cidade, mas já está a caminho, né, desse processo da ansiedade, porque de ficar maior é difícil. A vida corrida, o excesso de trabalho, o trânsito, a violência urbana, as redes sociais, a autocobrança e outros fatores geram essa sensação de angústia, de estresse, que pode agravar a ansiedade, transformando ela num transtorno. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os 3 mais ansiosos países do mundo depois da pandemia, entre os 3 primeiros. Então, não dá para olhar para o vizinho e dizer: ai, João é ansioso, porque eu também sou. Se eu estou me incomodando com alguma coisa que o João está fazendo e estou pensando que ele é ansioso, eu também sou um pouquinho. E Joana de Ângeles, no livro Luz nas Trevas, ela traz exatamente isso que eu falei, só que de uma forma um pouquinho mais delicada, né, polida como ela tem. Ela diz o seguinte: as lutas pelo pódio
as necessidades de estar-se sempre visto e invejado, a divulgação das futilidades que massageiam os egos narcisistas, o exibicionismo barato e a glória de mentira nas redes sociais atormentam milhões de existências que perdem o sentido ético na corrida exaustiva pelo prazer sem limites. O que nos leva a isso é a nossa preocupação, é a nossa ansiedade, aquilo que a gente se ocupa antes de chegar. E a nossa preocupação não é só determinada situação, é a nossa preocupação com o que o outro vai pensar. A nossa necessidade de agradar os outros, de ser aceito pelos outros. O outro tem muito a ver com a nossa ansiedade, não porque ele interfere em nós, mas a nossa necessidade de estar com os outros e de se sentir bem e de ser aceito é que nos faz ansiosos. Quando nós nos preocupamos excessivamente com o dia de amanhã, deixando de viver o hoje, aí a gente tem um problema. Porque a ansiedade é comum em todo ser humano. Mas quando a gente deixa de viver o hoje para viver o amanhã, aí realmente nós temos um transtorno. Mas o que seria ansiedade, né? Qual a origem da palavra ansiedade? E ela tem 3 palavras no latim com significados diferentes. Anxietas, que significa angústia. Anxios, que significa perturbado ou pouco à vontade. E angere, que significa apertar, sufocar. Quem é ansioso sente tudo isso. Sente angústia, desorientação, aperto no peito, sensação de sufocamento, aquele nó na garganta. A ansiedade ele é um estado psíquico de apreensão, de medo provocado pela antecipação, como eu falei, de alguma situação desagradável, né, ou perigosa, talvez. Essa preocupação, ela pode ser considerada, como eu falei, normal, até que interfira no teu cotidiano e até que interfira na tua saúde. Até que você deixe de viver o hoje para viver o amanhã. Ela é, para mim, né, um empecilho a muitas coisas. No entanto, ela está me ensinando a única coisa que eu não tinha me percebido, que é ter paciência. Eu sempre soube que eu não tinha muita paciência, mas depois que eu comecei a tratar a ansiedade é que eu percebi que ela está em pequenas coisas. Ela está em coisas que a gente não percebe. E o nosso objetivo não é falar muito profundamente, né, até porque eu não sou profissional da área, nem mesmo dizer que a paciência é o remédio da ansiedade. Nosso objetivo é entender o que é essencial a paciência num mundo onde a ansiedade se tornou uma constante. E a partir das passagens evangélicas a seguir, nós vamos fazer algumas reflexões para auxiliar a tornar o nosso mundo e o nosso mundo íntimo, né, através da paciência, entendendo um pouquinho melhor a visão evangélica da ansiedade. E nós já vimos que o Evangelho disse, né, que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. A ansiedade não deixa de ser uma dor, de ser uma aflição. Ela maltrata psicamente o indivíduo, fazendo com que ele pense e viva essas situações futuras que nós comentamos. Deixa de viver o presente, prejudica suas relações interpessoais, porque não vivendo o presente, esquece quem está do lado. E prejudica também sua saúde mental. Cabe aqui palavras do Emmanuel no livro da Esperança, que ele diz assim: não permitas que a ansiedade te lance para a tristeza inútil. Quando você antecipa os acontecimentos, pelo menos comigo, e não acontece, porque a gente sempre espera o pior, né? A gente espera o pior, e aí quando a gente vê que não acontece, a gente se decepciona com a gente, porque a gente não teve fé suficiente para esperar acontecer. A gente vai se mortificando, vai se decepcionando, se entristecendo.
não é por via de regra, mas muitas vezes a ansiedade, ela anda de braços dados com a depressão. Então, vivamos o hoje, porque o amanhã ainda não chegou, então a gente não pode viver o que ainda não existe. E nós vamos adentrar o Evangelho de Mateus, onde Jesus já se preocupava com a ansiedade, já sabia que na sua época tinha, e provavelmente já estava estimando que ia ficar mais ou menos no estágio como está hoje. E ele diz o seguinte: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou de vestir, ou de beber, nem quanto ao vosso corpo. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que a veste? Continua, por isso vos digo, olhai as aves do céu, que nem semeiam, nem regam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial que as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Jesus inicia já dizendo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, né? Ele já usa a palavra ansiedade. Não é a vida mais que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? A oportunidade da reencarnação é o bem mais precioso que o espírito recebe. O corpo, então, ele se torna o seu veículo, sua vestimenta. E nós vivendo nesse mundo ansioso, onde todo mundo está correndo, buscando coisas materiais, buscando status, muitas vezes para parecerem o que não são. Preocupam-se com tudo, menos com a vida espiritual, menos com o progresso moral, porque vivem sem um propósito. Nessa busca frenética, nessa correria constante, muitas vezes não sabem nem o porquê estão correndo, nem para quê, nem na direção do quê. Tornam-se pessimistas, perdem a confiança em si e em Deus. E raros são os que recorrem à fé. Por isso, vivem inquietos pelo dia de amanhã. Salientou ainda Jesus: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Muitas vezes as pessoas interpretam ao pé da letra o que o mestre diz. Ele não quis dizer para a gente ficar sentado esperando de braço cruzado que tudo ia cair do céu. Não. Ele quis dizer que, palavras dele, nem só de pão viverá o homem. Não apenas das coisas materiais precisa. Deve se preocupar com o processo evolutivo, com a aquisição das virtudes, com a oração, com a vigilância, com tantas coisas, né? Por que se preocupar com coisas que nem chegaram ainda? É isso que ele pretende dizer. A dor, ela realmente é uma bênção que nos lapida a alma e pede a Jesus que eu, que você, que nós, né, não nos conservemos no pessimismo, que nós confiemos nele, que tenhamos fé, que tenhamos esperança. O exemplo das aves, ela é perfeito, porque elas cumprem o seu papel, fazem a sua parte na criação e são amparadas nas suas necessidades. Por quê? Se nós fizermos a nossa parte, nós também não seremos amparados. Emmanuel, ele esclarece que no Vinha de Luz o seguinte: aflitos e angustiados desorientam-se a propósito de mínimos obstáculos. Qualquer coisa já é motivo para se ansiar. Inquietam-se a respeito das futilidades de toda sorte, e se pudessem pintar o firmamento da cor negra para que a mente dos demais lhes partilhasse a sombra interior, eles o fariam. A falta de fé, ela nos cega. Ela não nos deixa ver a mão da providência divina trabalhando todos os dias conosco. Não deixa que nós percebamos que as bênçãos são muito mais numerosas do que as dores.
não deixa com que nós percebamos quantos irmãos Deus coloca no nosso caminho para nos amparar. E que essas dores são necessárias ainda no mundo em que vivemos, e para nós que estamos aqui encarnados, fazer esse nosso burilamento, esse nosso melhoramento espiritual. Tenhamos paciência, diz o texto evangélico. Esta também é uma caridade. Os ansiosos são doentes da alma, precisam da sua compreensão e apoio para buscarem o equilíbrio. Na busca pelo equilíbrio da ansiedade, do transtorno de ansiedade, é necessário o auxílio de todos. O auxílio psiquiátrico, o auxílio psicológico, para que um indivíduo restabeleça a calma, o equilíbrio da mente necessário para mudar o padrão vibratório. Porque quando você se anseia, o seu padrão vibratório ele baixa. E tudo aquilo que não é bom e que a gente que é espírita sabe, vai se aproximando. E para depois mandar embora é um trabalho árduo. Não vai ser do dia para a noite. Então, a sequência do texto evangélico diz o seguinte: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Manter a mente ocupada no trabalho do bem é o primeiro passo para o reequilíbrio emocional e espiritual, diz Divaldo Franco. E nesse momento o tratamento espiritual ele inclui não só o atendimento fraterno e a fluidoterapia, mas também os estudos. E essas terapias espirituais, elas vêm acrescentar o tratamento clínico, elas não substituem. E elas dão ao indivíduo mais esperança, obediência, resignação para aceitar a realidade e buscar essa mudança, essa esperança, né? Esperançar, esperar com confiança, né? Confiemos naquele que é o caminho e caminhemos na direção dele para que essa evolução espiritual se efetue e esses nossos problemas diários se tornem pequenos, que nós não percebamos, e que aqueles que hão de vir não nos façam sair do prumo, né? Perder esse equilíbrio vibratório que nós tanto precisamos. E finalizando o trecho evangélico, ele diz o seguinte: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. O mestre recomenda que nós não nos ansiemos pelas necessidades básicas, porque segundo as leis divinas, né, elas serão atendidas, lembrando que a gente tem que fazer a nossa parte. Se assim a gente fizer, nada nos falta. Diz Emmanuel ainda que a paciência em si não se resume à tranquilidade externa, que estampa a serenidade na face e conserva o pensamento atormentado e convulso. Ele quis dizer que não adianta fazer de conta que tem paciência, colocar uma máscara, porque Deus tudo sabe. Botar uma máscara na rua para sair, ai, como eu sou paciente. E chega em casa, já chega desmoronando aquela paciência. Então quer dizer que eu não sou paciente. Eu tenho momentos de paciência. E a paciência é uma luta, é uma virtude que a gente tem que buscar todo dia. E são nos mínimos detalhes, como já dito. O esforço é um degrauzinho de cada vez. E essa paciência, ela vai conseguir refrear essas emoções atordoadas e substituí-las pelo trabalho na fé. É a confiança no Mestre, é a fé em si mesmo, que encontramos a cura da alma e a evolução espiritual. O caminho é o trabalho e a bússola é Jesus. Eu gostaria de finalizar a reflexão fazendo uma ponderação, que é a mensagem à paciência, texto evangélico, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ela está assinada por um espírito amigo, mas segundo Divaldo e a equipe da Mansão do Caminho, é um texto assinado pela Joana de Ângeles.
Eu gostaria de finalizar nossa reflexão com os 2 últimos parágrafos, que são quase um poema, para que nós possamos refletir e levar um pouquinho, né, de paciência para casa. E diz o seguinte: a vida é difícil, bem o sei, compõe-se de 1000 nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se porém nos atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que por outro lado recebemos, haveremos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva para a terra fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Sejamos, então, meus irmãos, a mudança que queremos ver no mundo. Sejamos a paciência. Que assim seja. Agradecemos as palavras confortadoras, esclarecedoras, né? E queremos deixar um recadinho de um trabalho que acontecerá nesta sexta-feira, que é um projeto novo aqui da casa, que se chama Papo em Família. Um projeto elaborado em conjunto com o Departamento de Estudos, que é o que coordena as palestras, por exemplo, e o Departamento de Família. E a ideia é que ele ocorra uma vez por mês, na última sexta-feira do mês, e que seja um trabalho interativo, em que o expositor faça alguma reflexão, mas que abra, ao final, a oportunidade para algum comentário, alguma pergunta. E todos esses temas, a temática, ali tá um pouquinho do... Vamos ver se a gente consegue ampliar. Toda a temática vai ser em torno de assuntos relacionados à família, que são muito amplos. A gente então apresenta o projeto nessa sexta, já faz uma pequena reflexão, abre ali para alguma pergunta, algum debate, e aí convidamos a todos para participar. Se fizerem perguntas, participarem, né, ganham um ponto, aqui com o mentor espiritual da casa. Se fizer pergunta difícil, perde um ponto. Tá bom? Então vamos fazer em caráter experimental, vamos ver se fica legal. E vai ter a participação também do grupo Nós ali da 15ª URI, que é um grupo musical, tá, para tentar brilhantar um pouquinho o evento. É isso, pessoal, estamos todos convidados. E convidamos novamente os amigos também para fazermos a nossa prece final, agradecendo mais uma vez a Jesus e aos amigos da espiritualidade que possibilitaram a nossa presença em mais este encontro, e rogando, Senhor, que auxilie-nos a sermos instrumentos da Tua paz, para exercermos a paciência e as demais virtudes que conseguimos conquistar nesta atual encarnação, a fim de solidificarmos nossa posição de cristãos, de companheiros, de seguidores de Ti. Que Tuas bênçãos estejam conosco nos dias desta semana que ainda virão e se irradiem também a todos aqueles que fazem parte de nosso dia a dia. Por fim, nossa gratidão aos amigos da espiritualidade, aqueles que nos acompanham, nos protegem e aqueles que, aqui como nós, estão na condição de aprendizes. Com esse pensamento, encerramos a exposição dizendo que assim seja e pedindo aos amigos que mantenhamos bastante silêncio aqui e, sobretudo, nos corredores lá embaixo.